a segunda tábua da lei. Claro que tem propósito essa segunda tábua, que a primeira traz os 4 primeiros mandamentos, e a outra tábua da lei traz os outros 6 mandamentos. E isso é proposital, porque como nós já estudamos, esses primeiros 4 mandamentos, os primeiros 3 mandamentos, têm a ver do meu relacionamento com Deus. O 4º mandamento tem a ver com também o que eu faço com essas realidades aprendidas a respeito de Deus. E agora o 5º mandamento até o 10º mandamento tem a ver com a minha caminhada com relação à prática de tudo isso que eu tenho aprendido de Deus e o colocado em primeiro lugar, não colocando nenhum substituto a Ele, honrando o seu nome e reservando um tempo para adorá-lo e um tempo para renovação. A partir do 5º mandamento até o 10º mandamento, nós vamos trabalhar com relação ao nosso dia a dia. E é rápido, a gente vê aqui que esses 6 mandamentos, eles gastam um pouco mais de 6 versículos. O 17, que é um versículo maior, mas quase todos apenas sentenças. E isso é porque, para não esquecermos, ser rápido, aprender rápido e sabermos o que Deus quer. Então vamos abrir lá nossa palavra, capítulo 20 de Êxodo. Domingo passado, o pessoal disse que eu estava procurando onde eu estava pregando de manhã. Às vezes, eu não ouvi a gravação para saber se eu falei em algum momento onde nós estávamos. Mas, segundo algumas pessoas, eu não falei. Mas eu entendo que quando é um estudo em série, os irmãos já sabem onde eu estou, né? Então, né? E aí, com o que eu vou falando, os conhecedores da Bíblia vão achando onde eu estou, não é isso? Então, capítulo 20 de Êxodo. Claro, se eu estou falando sobre os 10 mandamentos, exatamente no capítulo 20 de Êxodo, né? E aí depois a gente vai ler os outros textos correlatos a esse texto. Esse texto é um texto precioso para mim, a sua vida. É como toda a palavra de Deus normativo. É um texto que vai definir a minha, a sua caminhada. É um texto que vai trazer às nossas vidas bênçãos, quando obedecido. É um texto que Deus quer que prestemos bastante atenção nele. Como Ele quer que prestemos bastante atenção e consideremos de todo o coração toda a sua palavra. Vamos ler, irmãos, juntos o verso 12. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor, teu Deus, te dá. Deus nos dá o dia, Deus nos dá a terra. Deus nos deu um pai e uma mãe. E Ele está dizendo para honrarmos ao pai
e honrarmos a mãe. O primeiro mandamento da primeira pedra fala do nosso relacionamento com Deus, Pai Celestial. O primeiro mandamento trabalha o nosso relacionamento com o Pai Celestial. O primeiro mandamento da segunda pedra trabalha com o nosso relacionamento com os nossos pais da terra. Primeira realidade tem tudo a ver com o meu relacionamento com Deus. Como é que Deus quer ser adorado? Como é que Deus quer que o culto prestado a Ele seja realizado? O que Ele não quer que seja misturado a essa realidade? O tempo de adoração a este Deus, Ele quer que nós separemos um tempo para adorá-lo. Então tem tudo a ver com relacionamento com Deus. Essa segunda tábua tem a ver com o relacionamento que nós vamos ter com os nossos pais terrenos. Assim como a percepção e a praxis dos primeiros mandamentos vai definir o meu relacionamento saudável com Deus, esse quinto mandamento também, a percepção e a praxis desse quinto mandamento vai definir o meu relacionamento saudável com os outros da sociedade. Não é só uma benfeitoria para mim, mas é algo que eu vou abençoar os outros e ser abençoados pelos outros na praxis desse mandamento, ou na prática desse mandamento. Simplificando, nós poderíamos dizer assim, a forma como os filhos se relacionam com seus pais irá determinar o seu sucesso na forma como eles se relacionam com os outros seres humanos. Então, a palavra de Deus está colocando isso, a maneira como eu vou relacionar-me com os meus pais, é a maneira como eu vou relacionar-se o resto da minha vida. Eu tenho dito sempre assim, e eu observei isso. Primeira coisa que eu observei na Simone, claro, foi os olhos dela. Se eu falasse para vocês que eu não observei os olhos da Simone, quando ela bateu o olho em mim pela primeira vez, eu estaria sendo desonesto e não estaria dizendo a verdade. Claro que o primeiro momento que eu olhei para Simone foram os olhos dela que me encantaram. Depois ela era muito bonita, aliás, ela é bonita, né? Mas a segunda realidade que eu observei na Simone é como ela tratava o pai dela. Isso era muito importante para mim. Porque a maneira, o relacionamento da Simone com o pai dela iria determinar o relacionamento dela comigo. E se você quer ser feliz no casamento, presta atenção nisso. Como a moça trata o seu pai. E como o rapaz trata a sua mãe. Porque vai ser assim que ela vai tratar você. Ou que ele vai tratar você. Aquele Cláudio, pastor Cláudio Duarte, ele é muito engraçado. Não é o meu estilo, mas ele diz umas boas verdades no estilo dele. Até porque ninguém precisa ser o nosso estilo. Então Deus tem uma linguagem e tem pessoas que transmitem a linguagem de Deus para atingir as pessoas que são atingíveis por essas multilinguagens de Deus. Né? Eu sou muito mais ouvir o Nicodemos do que ouvir o Cláudio. Então, mas o pastor Cláudio, ele tem um público. E ele tem, assim, um jeitão
jeitão de dizer as coisas que a maioria gosta e levam na cabeça quando ele diz as coisas. É aquele que faz a oração do divórcio. Se você nunca ouviu a oração do divórcio, você chega hoje no seu YouTube e coloca assim, Pastor Cláudio Duarte, oração do divórcio. Aí você vai lá, dá uma lida, assista aquilo lá, porque é fantástico. Então ele diz que uma menina veio pedir conselho a ele para o casamento dela. E ela fez assim, colocou o rapaz lá em cima, ele é bonzinho, ele frequenta a igreja, ele é isso, ele é aquilo, tudo trabalhador, estudioso, negócio fantástico. Aí ele diz, casa minha filha, casa logo aquele jeitão desse, casa logo com ele. Aí ela diz, mas ele tem um problema. Qual o problema? Ele bate na mãe e diz, casa logo com ele, porque aí eu estou com pena da pobrezinha da mãe dele, ele vai passar a bater em você, casa logo com ele. Porque ele vai deixar de bater na mãe para bater nela. Irmãos, é assim. Não tem jeito. O homem vai tratar a mulher como ela trata a mãe, como ele trata a mãe. E a mulher vai tratar o homem, o marido, como ela trata o pai. Se você quiser experimentar outra realidade, pode até ter as exceções, mas são raríssimas. Raríssimos as exceções. Agora, como não podemos fugir à regra, que toda regra tem exceção, e a misericórdia de Deus está aí. Como eu não quis correr esse risco, se a Simone não tratasse bem o seu pai, eu não teria me casado com ela. Não teria. Crescimento espiritual ela teve acompanhando-me no pastorado, porque ela tinha pouco tempo de conversão. Mas a formação de caráter, de trabalho que ela teve na família, eu não poderia interferir e me traria muita dor se eu fosse casar-me com ela, se ela não tivesse um bom relacionamento com o pai dela. Esse mandamento afeta o relacionamento, a relação que temos com as outras pessoas, mas também traz um impacto dramático sobre a nossa relação com Deus. Há uma pesquisa que foi feita, um estudo recente, que foi feito pelo Warren Miller, e foi publicado na Folha Liderança, volume 2, que diz o seguinte, desde que a mãe e o pai frequentam regularmente a igreja, em uma caminhada compromissada com Deus, 72% dos seus filhos permanecem fiéis. Se apenas o pai frequenta regularmente a igreja, numa caminhada de fidelidade a Deus, 55% dos filhos permanecem fiéis. Se apenas a mãe frequenta regularmente e comprometidamente, 15% permanecem fiéis. Se nenhum frequenta regularmente, apenas 6% pode ser alcançado e caminhar a vida cristã com fidelidade. Nós hoje, irmãos, vivemos em um tempo em que os pais estão invertendo os investimentos. Hoje, os pais preocupam-se em dar aos filhos curso de inglês, de francês, disso, daquilo outro, dança, mandarim, qualquer coisa assim,
mas esquecem de dar aos filhos o mais importante, que é a palavra de Deus, que é a vida com Deus, que é a vida comunitária com Deus. E quando crescem, eles não vão corresponder àquilo que Deus quer para a vida deles. Não estava no script, mas eu gostaria de dar uma palavra sobre isso. Porque tem pessoas que me dizem esse texto com uma interpretação errada. Eu venho já há uns 20 anos colocando numa pasta algumas anotações sobre provérbios. Eu tenho um comentário de provérbios pronto. Ele só precisa de duas coisas. Primeiro, eu ter coragem de publicá-lo. Porque eu ainda me acho jovem para publicar um comentário. Eu preciso esperar um tempinho mais. Né? Então, ainda não chegou o tempo. Também não sei se vou publicá-lo, até porque tudo que está lá eu já preguei. Então, mesmo em Caruaru, eu expus provérbios todinho, né, Leir? Quando pastoreei a Igreja Presbiteriana Central de Caruaru, em Pernambuco. A Leir era minha ovelha. Então, provérbios a gente, às vezes, o interpreta errado. Alguém diz assim: ensina a criança no caminho que deve andar e ela jamais se desviará dele. Não é uma promessa. Não é uma promessa. Aliás, provérbios não faz promessas. O que provérbios faz é o seguinte: está aqui o princípio, cumpra-o e você vai usufruir disso. Honra o Senhor teu Deus com os seus bens e as primícias de toda a sua renda, e o seu celeiro será cheio. Não é uma promessa. É uma consequência natural de honrar a Deus com a minha renda, honrar a Deus com as primícias do que eu ganho. É algo automático. Fazendo isso, isso vai acontecer. Ou seja, eu vou ensinar, esse menino vai aprender a palavra, e se ele aprender essa realidade, jamais ele vai sair do caminho. Por exemplo, as meninas saíram de casa, claro que eu senti falta delas. Mas em momento nenhum eu carreguei o peso delas, da responsabilidade que elas tinham de desenvolver as suas vidas. Porque se elas tivessem e aprenderam alguma coisa acerca da palavra de Deus, era o momento delas viverem. Se elas aprenderam a realidade de Deus, era o momento delas assumirem o compromisso com Deus agora. E não interfiram. É o tempo delas fazerem isso. Então, às vezes, nós queremos que os nossos filhos sejam crentes, quando nós, na realidade, não somos. Pais que levam Deus a sério, os seus filhos levarão Deus a sério. E nós estamos vivendo, irmãos, num tempo em que é de arrepiar a alma. Quarta-feira passada foi que dia do mês? 16. Essa reportagem é do dia 14 de junho. Então aconteceu na segunda-feira. 14, terça, de julho agora, do mês do corrente. Um adolescente de 14 anos confessou ter esfaqueado e matado a própria mãe por volta das 22 horas da segunda-feira, 14 de julho de 2014, em Arthur Nogueira, a 145 quilômetros de São Paulo,
O estupim para a agressão foi uma discussão ocorrida porque a jovem não teria lavado a louça como a mãe havia determinado, e antes disso, elas já haviam discutido por conta de um suposto namorado da menina. A manchete: mãe reclama de louça suja e é morta por filha de 14 anos. Da BOL, a fonte, a página da BOL, online. Hoje, foi preso no bairro Machado, polícia fazendo uma ronda normal, um jovem de 18 anos, uma criança de 12 e outra criança de 14 com drogas. Aqui, descendo aqui, no bairro dos Machados, hoje. Então, gente, nós estamos vivendo um tempo, pais, de profunda destruição dos nossos jovens. E estão começando muito cedo. Eu estou sendo leve aqui para vocês não levarem nada além do que vocês podem levar para casa. Porque jornal, essas tristezas, é só ligar. Agora, o que eu quero colocar é que nós estamos tendo um momento em que nós estamos invertendo os valores, filhos e pais. E Deus quer com esse texto duas realidades. A primeira realidade é que trata dos filhos honrarem os seus pais. A segunda realidade é dos pais serem honrados. Primeira é dos filhos honrarem os seus pais. O segundo momento são os pais serem honrados, para darem aos seus filhos a honra que os pais devem a eles. A Bíblia, irmãos, nos ensina que Deus colocou o lar como a instituição mais valorosa do seu projeto de criação. Família é algo que é do coração de Deus, é projeto de Deus. A família é a razão de ainda existirmos enquanto humanidade. Não é só pela procriação, mas é pela sustentação daquilo que se é criado. Por exemplo, o filhote de gente é o filhote que mais dá trabalho de toda a criação, de todos os animais. Por exemplo, a coelhinha que eu peguei lá, aliás, ganhei, no Hotel Fazenda, lá em Brotas, que a mulher disse que se eu conseguisse pegar, eu poderia pegar, e eu peguei, né? E peguei exatamente a fêmea que já estava prenha. Mas eu não sabia, só sabia que ela estava muito pesada, né? E tem lá agora 7 coelhinhos. Não tem um mês. O Brad dá uma latida, some tudo. O filhote de gente, você precisa de proteger, está aí o pai com a mão. Quantas você tem? 8? 12. Carinha novinha. 12, mas o pai está ali segurando, é assim, tem que ficar de olho. Ainda dá. Onde você vai, filha? Monitora o Face, monitora. Tem que monitorar. Dá trabalho, filhote de gente. Dá trabalho. Então, irmãos, Deus pensou esse projeto para a sustentabilidade da raça humana. Então, começa na família. Nós estamos perdendo a sustentabilidade da humanidade, irmãos. Pode ter certeza disso. Eu não vou estar aqui, e se o Senhor não voltar, a humanidade vai pagar muito caro
pelo que estão fazendo hoje. Estamos perdendo a sustentabilidade da humanidade, porque nós estamos perdendo o foco de Deus para a família. Os pais, eles estão preocupados em ganharem a vida para os filhos, em deixar herança, em deixar seguro, em deixar a melhor casa, em deixar a melhor realidade. Estão perdendo o foco. Esses filhos precisam ser treinados para a vida. E a palavra de Deus nos mostra que a família é o lugar aonde isso acontece. É aonde Deus quer que isso aconteça. Nós precisamos entender que somos aquilo que nós fomos influenciados pelos nossos primeiros anos de vida. Eu tenho patologias e vocês também têm, porque vocês não são diferentes de mim. Que tem a ver com o nosso tempo da infância. Eu tenho e vocês têm. É porque a gente não conta. E também não precisa contar. Se é um negócio que machuca, fica só com a gente. E Deus vai sarando isso com o tempo. Agora, tem a ver com a realidade dos meus primeiros anos de vida. Meus primeiros e os seus primeiros anos de vida são determinantes para aquilo que nós vamos ser no futuro. E uma das coisas que pesa muito e que nós estamos tendo problemas hoje é como nós respondemos à autoridade dos nossos pais. E esse texto é um texto que trabalha exatamente sobre isso. Esse mandamento fala aos filhos, aos pais e à sociedade como um todo. E o primeiro estágio é o estágio de honra. O primeiro estágio é o estágio de honra. Que eu, como filho, devo honrar os meus pais. Os meus pais foram exemplos em várias áreas. Mas eu tenho motivos de sobra para guardar muita coisa que poderia manchar, denegrir e não dar a dimensão da honra que eu dou a eles hoje. Tem motivos para isso. Mas a Bíblia diz que eu devo honrá-los. E vou honrá-los até o final. Até o final. E eu sou privilegiado de estar envelhecendo com os meus pais ainda vivos. Eu posso, com toda a convicção, quando participar do culto fúnebre dos meus pais, dizer assim, até breve. Quanto tempo mais? Quantos natais mais eu vou ter? 10? Isso é muito pouco. Então eu posso dizer até breve. Porque meu pai está com 84 anos. Aliás, minha mãe, 84 e meu pai 85 anos. Eu posso dizer isso. Agora vou honrá-los. Primeiro, porque eles são merecedores de toda a honra. Porque Deus os colocou para sustentar e me dar aquilo que eu não poderia ter em lugar nenhum, a Jesus Cristo. E as outras coisas que poderiam macular o nosso relacionamento, Jesus Cristo
no meu coração, fez todo o trabalho para que eu pudesse honrá-los. Eles me deram o instrumento para que eu pudesse passar por cima das imperfeições deles, dos erros deles, que poderiam trazer ao meu coração a não querer honrá-los. Eles me deram Jesus Cristo. Me deram o privilégio de conhecer a Jesus. Não apenas pela genética, porque minha mãe é a 4ª geração de evangélico, mas me deu o berço de sustentação, me obrigou a orar, me obrigou a ler a Bíblia, me obrigou a ir para a igreja, me obrigou a fazer aquilo que eu não queria fazer espiritualmente. Então, palavra de Deus, eu a conheci porque meus pais foram fiéis ao Senhor. Apesar deles mesmos, apesar dos erros, apesar das falhas próprias deles, eu conhecia Jesus e fui trabalhado, esculpido, porque minha mãe, ela ficava com o braço roxo, eu já disse para os irmãos no culto. Por exemplo, hoje eu tenho uma dificuldade tremenda de olhar para trás, porque ela sentava na frente, como vocês fazem, e se eu olhasse para trás, ela cruzava o braço aqui, pegava aqui, ela tinha uma unhona forte, ficava roxinho aqui, assim, porque eu era inquieto, não é? Não levantava para tomar água, não levantava para ter banheiro, eu era sair de casa e fazer, vá ao banheiro, porque você sabe que você não vai sair de perto de mim para nada. Aí eu sentava e ficava olhando, o pastor virava os 4 assim com o soro, ela pá, para ficar acordada. Então eu fui esculpido de verdade, literalmente, para servir o Senhor, não é? Então eu quero ler, irmãos, antes da gente começar a falar sobre isso, eu quero ler Efésios com os irmãos. Paulo vai traduzir isso de uma maneira em que possamos entender, não é? Como eu já disse no estudo do 4º mandamento, que todos os outros mandamentos, exceto o 4º, são esmiuçados no Novo Testamento para uma praxis contínua daquilo que Deus queria quando Ele falou a Israel, o seu povo, para que todos que viessem a servi-lo pudessem praticar isso na vida. Olha o capítulo 6 de Efésios. O que diz aí? Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. A primeira autoridade na vida que encontramos é os nossos pais. Gente do céu, está feio o negócio. Os nossos professores de escola dominical têm um trabalho tremendo para cuidar dos filhos dos crentes dessa igreja. Indisciplina. Um professor da escola dominical chegou ao cúmulo de colocar um dos alunos da escola dominical para fora da classe. Dessa igreja. Eu não vou nas outras. Estou falando nossos filhos. Nossos filhos.
Então o que está acontecendo conosco? A primeira autoridade na vida que nós encontramos é os nossos pais. Existem 3 etapas em nossa vida que nós devemos navegar com sucesso se nós quisermos nos tornar adultos saudáveis. E quando a gente vai passando tempo na liderança, isso é facílimo detectar, irmãos. Como foi a educação? Facílimo. É só você contrariar um dos jovens. Você vai ver qual a educação que ele recebeu em casa. Só contrariar. Contraria um dos pequenininhos lá que você saber como é que o pai e a mãe está educando. O primeiro estágio, irmãos, é o estágio da infância, que é chamado de obediência forçada. A obediência da criança, ela precisa ser forçada. A Bíblia diz que o coração da criança é extremamente o quê? Como? Corrupto. Ele traz toda a genética do seu pai, da sua mãe, da sua esposa, e a sua e do seu bisavô, do seu traz tudo. E ele seleciona os piores. Vocês já viram a criança dar birra no supermercado? Gente do céu, que coisa tremenda. Desobedece os pais. A obediência forçada, com amor, darão frutos bons. Um saldo fantástico para o futuro desta criança e para o próximo estágio que ela vai ter na frente. Por exemplo, eu não gostava de ler a Bíblia. Eu não gostava de orar. Como era longa aquelas reuniões de oração. E minha mãe tinha uma mania de pôr a gente de joelho. E aí os 5 oravam. Depois ela orava também. Eu disse, Deus, esse negócio não vai parar nunca. Aí eu viajava, eu ia para tudo quanto é lugar. Mas nunca me ousei ficar de pé. Porque a coisa ia ficar pior. Porque aí ela jogava milho e me mandava ficar de joelho. Fica aí e eu vou cuidar das coisas lá. Agora mesmo eu volto. E aí o tempo, passava. Então melhor obedecer de joelho a oração. Porque ali eles estavam orando, ela também orando aquela oração longa, e eu estava viajando. Olha, falava amém, amém, eu era o primeiro a levantar. Com uma dor tremenda nos joelhos. Então. Não pode, não, publicamente. Mas, ler a Bíblia, que coisa difícil ler a Bíblia. Principalmente os livros do Antigo Testamento. Que coisa mais chata era ler a Bíblia. Ela mandava eu ler a Bíblia e perguntava assim, o que você leu? Não tinha jeito. Tinha que ler forçadamente a palavra. Quando é que eu descobri que eu tinha me convertido, irmãos? Foi quando voluntariamente eu comecei a orar. E era prazeroso o tempo que eu passava com ela de joelhos. Quando a leitura da palavra era o meu prazer. Quando ir à igreja não era mais obrigado, ela me obrigava a ir à igreja. Não era mais obrigado, eu aprontava, eu estava pronto para a igreja, ia à frente deles.
Eu queria estar mais cedo, eu queria estar envolvido, eu queria pintar os banquinhos da escola dominical, eu queria cuidar do jardim da igreja com o pastor. Aí eu descobri que agora já não era mais uma obediência forçada. Agora era uma obediência intencional, voluntária. Então, a criança, nós precisamos, com amor, forçar. Forçar. Ela não aprende naturalmente. Nós não aprendemos naturalmente as coisas espirituais. Às vezes o próprio Deus nos força. Quantas pessoas se convertem num momento de profunda crise na sua vida? Que não converteria antes. Que não converteria. Aí Deus diz, então deixa eu lhe ajudar. Deixa eu lhe forçar. Vou lhe jogar de costa, com a mão no bolso, e você não vai conseguir levantar. E você vai olhar para cima. Obediência forçada no primeiro momento. E a obediência forçada, com amor, produz respeito e torna-nos numa progressão natural para a obediência intencional. Eu vou caminhar entendendo que há uma autoridade, entendendo que há uma realidade maior, que vai chegar, que isso é apenas o começo. Paulo diz assim, filhos, obedeceis a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Ele não discute a filosofia disso. Ele não argumenta sobre isso. Apenas ele diz assim, faça isso no Senhor, porque isso é o que é correto. Ponto. Agora, nós estamos dando às nossas crianças a chance de argumentar conosco. Sabe nada da vida. Por isso que os de 12 anos estão lá. Gente, 12 anos é uma criança. E para o pai e para a mãe é muito mais criança ainda. Tem muita coisa para aprender. A vida começou ontem para eles. Mas os pais estão deixando essas crianças decidir a roupa que quer vestir, o tênis que quer vestir, mesmo que não tem condições, se mete em dívida, faz isso, faz aquilo outro, eu quero, porque o celular está... O cara não sabe nem nada, já tem um negócio de top na mão. Fala que não vai dar para você ver. Ele esperneia, fala que não vai para a igreja, fala que agora não vai para lugar, e manda, ele manda. Inverteu. Eu imagino que vocês viram das figurinhas lá, daquelas crianças o tempo todo. Então, irmãos, não adianta. Mas isso aí vai aumentando. Não obedecem. Nós não estamos criando uma geração de obedientes. E eu vou dizer para vocês, se vocês quiserem tirar a amostra disso, peça às irmãs da superintendência para ficar do lado de fora das nossas classes de escola dominical para vocês verem isso dentro da nossa própria igreja. Não vou em outro lugar, irmãos. Não vou na escola que tem professores que estão... e se eu chegasse na minha casa e reclamasse da minha professora? Ela tinha razão até quando não tinha razão. Minha mãe nunca me deu razão, meu pai nunca me deu razão. A dona Margarida sempre tinha razão. Por que você está chegando nessa hora? Fulano já chegou.
Ah, porque tal. Ficou de castigo de novo. Fiquei, coisa boa. Aí quando a minha mãe encontrava com essa tal de Dona Margarida, que foi o grande terror da minha vida, né? A bruxa do 51, encontrava comigo e com ela disse assim, muito obrigado, viu? O Ezequiel merece mesmo, a senhora pode ficar à vontade, viu? Pronto, acabou comigo. Nunca. Agora vai um professor, um pobre professor, confrontar o seu filho para você ver. Ele é mandado embora, porque você vai mover uma ação contra ele. E esse filho que deveria estar num nível de obediência forçada, ele agora está achando que as pessoas precisam obedecê-lo. E vocês vão ver em que isso vai dar daqui uns anos. E é próximo, irmãos. Essa meninada está indo para a faculdade aos 17, 18 anos. Aos 22, eles já estão assumindo o poder da caneta. E não deu tempo para a vida piloá-los. Não deu tempo. Então, é num piscar de olhos. Uma década passa num piscar de olhos. Está chegando aqui o fruto desses pequenininhos, mandões, chefões dos pais para comandar. E aí, irmãos, a passagem da idade de juventude, que é a obediência intencional, é onde Paulo, em Efésios 5, verso 2 e 3, fala sobre isso. Honrar os pais para que as bênçãos possam vir sobre vocês. Ou seja, quando eu obedeço, quando eu sou treinado a obedecer, a obediência intencional na juventude ajuda a produzir um adulto saudável. Um adulto que pode exercer a autoridade e submeter-se mutuamente a outra autoridade. Irmãos, quem não aprendeu a obedecer, não serve para mandar. Não serve. Ele não consegue. Por que as pessoas querem trabalhar por conta? Por que os pastores querem montar a sua própria igreja? Homens que não aprenderam a obedecer. Eles não querem prestar contas para ninguém. Não querem ninguém a quem eles devem prestar. Por quê? Porque eles nunca prestaram aos seus pais. Quantas vezes, irmãos, quantas vezes eu fui repreendido de um punhado de coisas. Forçadamente eu fui obrigado a fazê-lo. E depois eu fui intencionalmente fazer. Olha, os mais velhos você respeita. Não é assim que trata fulano. Chego em casa, levo uma paulada. O que acontece hoje? Hoje eu lido bem com a liderança. Não tem nenhum problema de prestar contas. Eu prestava contas à minha mãe. Por que eu cheguei 9h15 e não 9 da noite? Prestei conta para minha mãe com que eu gastei o dinheiro. Ela perguntava. Então, quando você chega a um momento da autoridade, da obediência intencional, você já está preparado não só para obedecer, como para gestar obediência. Aí você consegue fazer isso com leveza. Você sabe o que é isso. E aí vem a fase adulta, que é a fase de obediência mútua. Esse estágio é o resultado da navegação bem-sucedida
pelas duas primeiras fases. Fase de obediência forçada, que eu tenho alguém a quem prestar contas. A fase da obediência intencional, eu vou fazer isso porque é assim que a coisa precisa. Por exemplo, não obedece placa. Se tivéssemos isso, irmãos, a polícia não teria tanto problema. Você põe assim, não pise na grama, ele vai lá e pisa. Não pinche um muro, ele vai lá e pincha. Joga lixo reciclável no lixo reciclável, ele joga ali a comida no lixo reciclável. Isso acontece nas nossas casas. A maioria dos adultos, irmãos, que lidaram bem com a autoridade, tem boas experiências com a obediência forçada, com a obediência intencional, à medida que ele vai crescendo. Pessoas que lidam bem com autoridades que estão acima dele, que não tem problema, nunca tive problema com conselho. Prestar contas, nunca tive. Por quê? Porque eu entendo que é a eles que eu devo prestar contas. Nunca tive problema com superiores. Porque eu aprendi a fazer isso com a minha mãe e com meu pai. Eu aprendi a fazer isso. A coisa vai caminhando, trabalhando, acontecendo à medida em que nós vamos crescendo. Quão bem fazemos cada uma dessas etapas irá determinar drasticamente quão bem nós iremos fazer a próxima etapa, que é a etapa de obediência mútua. E o ponto está aqui: honre o pai e a mãe. Honrar significa respeito à sua posição de autoridade. Por exemplo, a questão de pai e mãe é uma honra compulsória. É honra compulsória. Eu não tenho opção de não honrá-los. Isso é compulsório. Agora, você honrar como adulto um ou outro, isso é uma honra sua. Você decide fazer isso. Por exemplo, tem pessoas que chegam para mim e falam assim, eu não tenho problema com título. Não tem mesmo. Eu sou pastor, nem sei onde meu diploma anda. Mas tem gente que chega para mim e fala assim, ô Ezequiel, está errado. Não precisa me chamar de reverendo. Mas não precisa ser reverendo. No mínimo, ele tem que me chamar de pastor. Principalmente, se for, lá fora pode, cara que não tem nenhum vínculo comigo pastoral, não tem nenhum problema, pode me chamar de Ezequiel e muitos chamam. Mas pessoas da igreja, as quais eu pastoreio, tinha que ter voluntariamente de me chamar de pastor. Porque é a minha função. Não é meu título. Você não precisa chamar o doutor Fábio de doutor Fábio. Ou Marquinho de doutor Marcos. Não precisa chamar. Eu posso chamar Marquinho. Ele não perde o seu diploma e a sua posição de autoridade na função dele se eu o chamar de Marquinho. Mas na delegacia eu não posso fazer isso. Eu chego na delegacia onde ele está, falo, doutor Marcos, está? Só um momentinho, vou comunicar. Comunica, ele diz para eu subir. Pronto, eu preciso chamar de doutor Marcos. Ele é o delegado da delegacia. Joaquim, eu chamo Joaquim para qualquer lugar. Mas quando eu chego no Tribunal Federal, eu tenho que dizer assim, doutor Joaquim está, porque ele é o juiz. Ele é o juiz. Ele está exercendo a sua função e eu vou entrar no lugar que ele está exercendo a função dele. Isso, irmãos, é parte desse trabalhar contínuo que Deus está dizendo, honra
respeite a posição de autoridade dos seus pais. É compulsório. Grande parte da forma como os nossos filhos se sentem a respeito de Deus é modelado sobre a forma como eles se sentem a respeito de nós mesmos como pais. Porque a figura de Deus como pai. Então eu e vocês somos responsáveis também, como pais, em gerar isso, em trazer essa realidade. Quando a minha mãe, quando nós íamos orar, é um negócio, eu tinha um medo tremendo. Apesar de ser um camarada meio resistente, mas eu tinha um medo tremendo quando ela ia ler a Bíblia. Era um dos momentos que eu não dava os meus devaneios. Ela lia, eu ficava ali concentrado naquele negócio, querendo que ela terminasse, porque estava longo o negócio. Mas ela imprimiu, vamos ler a palavra de Deus, e nem um pio. Você ouvia. Passar os pernilongos, se fosse à noite. Você ouvia. Porque nenhum dos filhos dava um pio. Então, o papel que nós recebemos dentro de casa modela-nos com relação a... Vocês acham que a minha mãe me deixaria correndo aqui igual os nossos filhos fazem? Nunca. A Santa Ceia era intocável. Intocável a Santa Ceia. Eu nunca me aproximei de um pão da Santa Ceia. Enquanto criança. Minha mãe não deixava. Não deixava. Aliás, nenhum da minha geração aproximava do pão. Era um negócio sagrado. O diácono passava com aquelas bandejas, você estava com aquela fome, aquela coisa, mas não adiantava. Não era um negócio intocável. Mas é muito, não, é respeito. Você gera, modela o seu posicionamento diante de Deus. Qual que é a maior dificuldade da geração, aliás, da liderança hoje? Imprimir temor no coração dessas pessoas jovens que, a Deus, irmãos. Obediência ao Senhor. Fazer em casa. Fazer em casa. É tudo. É o mesmo comportamento. Mesmo comportamento. Quando os filhos respeitam ou honram, os pais aprendem a respeitar e honrar a Deus. Por isso que a sequência disso, quando os filhos aprendem a respeitar os pais, eles aprendem a respeitar a Deus. Deus é a figura de autoridade suprema. Como pais, nós representamos uma figura de autoridade. Por essa razão, irmãos, nós precisamos, diante de Deus e diante do que Deus nos deu como privilégio, moldarmos a mente e o coração dos nossos filhos a honrar a Deus. Como os nossos filhos veem a nossa obediência à autoridade de Deus, a nossa forma de honrar o Pai Celestial, é assim que eles vão fazer também. Por isso que aquela reportagem lá, ela é uma reportagem certa. Pais tementes a Deus geram filhos tementes a Deus. Pode ter certeza disso. Pais tementes a Deus geram filhos tementes a Deus. Porque eles vão copiar isso. A gente tem aqui na igreja vários exemplos disso.
Você conhece vários exemplos. Pais que levam com seriedade a palavra de Deus. Os filhos estão indo no mesmo ritmo, isso adolescentes, crianças. Meninos comprometidos, criancinhas comprometidas. Se você perguntar aos professores de jovens, de adolescente, de criança, eles vão dizer para vocês qual é o lar que está levando Deus a sério. Porque a criança traz a tarefinha pronta, traz o versículo decorado, traz... A primeira coisa que a minha mãe fazia a gente decorar era o versículo morto do domingo, da lição. Vinha um versículo em cima. Enquanto aquele negócio não fosse decorado, na marra no início, não tinha mais nada. Qual o versículo? Pá. E ela dava... Então, você vai aprendendo. E nós vamos aprendendo a honrar o Senhor. Todos os dias. Todo o tempo. Por isso que o grande privilégio, irmãos, nosso, eu fui com a minha mãe agora, ela não está muito bem, e conversando com ela, ela diz assim, Jesus está me levando, como Ele fez toda a minha vida. O gostoso é poder orar com ela e saber que, de fato, a sua vida definiu a minha vida. Como isso é bom. Como é poder sentir que houve uma transferência de temor e tremor diante desse Deus maravilhoso. A compreensão de que a minha e a sua caminhada, ela vai construindo realidades. Eu tenho certeza que ela vai morrer com honradez, porque ela, a cada dia, confirma a sua fé e a sua confiança no Senhor. Esse é o ciclo. Às vezes nós questionamos, mas é tão bom, irmãos, ver os nossos pais indo embora, sendo fiéis ao Senhor. Não tem peso no coração dos filhos. É dizer assim, eu vou encontrá-la em breve. E se não encontrar também não tem problema. Não há nenhum condicionamento de eu ter que encontrá-la no céu. O fato é que eu sei que ela foi para lá. Eu sei que ela está indo embora. Mas é um momento muito especial dessa transferência. Então honra o pai e a mãe. Quarta-feira que vem nós vamos falar sobre os pais honrados. Qual que é a minha, a sua postura como pais. E vermos também o exemplo de Jesus, que passou por essas três fases. E nós vamos ver isso na vida de Jesus, ele obedecendo, forçadamente, e o momento em que ele assume, por conta própria, as realidades da sua própria vida. Araraquara nós tivemos 13, Birigui 4, Ribeirão Preto 3, não detectados 2, Lins 2, Uberlândia 1, Londrina 1, Americana 1, São Carlos 1, Jaú 1. 29 conexões. Que Deus abençoe ricamente a vida de todos vocês. O Vinícius está conosco. Seja bem-vindo, Vinícius. Vinícius está fazendo o Instituto, período Projeto Marcos, que é um projeto de missões. Está aproveitando esse tempinho, os últimos dias de férias. Também o Felipe. Melhorou, Felipe? Felipe ontem teve umas férias no hospital, das 10 às 8 da noite.
tomando um suquinho. Felipe? Na veia. Teve um problema renal, mas graças a Deus está tudo bem. Queremos louvar a Deus pela vida de cada um de vocês. Está conosco. Vamos conhecer ali o nome da família aqui. Qual que é seu nome, irmão? Alexandre. Como? Yasmin? Yasmin. Ah, tá certo. Achei que é diferente. O seu? Keise e Júlia. A Júlia já dormiu, né, Júlia? Vai ficar aí bem. Prazerão, viu, irmãos, tê-los conosco. Que Deus abençoe ricamente a vida de vocês. Vamos colocar em pé. Vamos orar. Pai querido, nós queremos agradecer o Senhor pela bênção dessa noite, pela tua palavra maravilhosa, que formata a nossa vida para a vida. Não só a vida aqui e agora, que é muito prazerosa, mas também a vida eterna, que é a vida do Senhor compartilhada conosco em Cristo Jesus. Muito obrigado por cada irmão aqui presente, por cada família aqui presente, que o Espírito do Senhor nos ensine a cuidar dos nossos filhos, nos dê, ó Deus, a perspectiva daquilo que o Senhor vai fazer na vida de cada um deles. Obrigado, Pai, pela orientação da Tua palavra. Fique conosco, dê-nos uma noite de descanso, dê-nos restante de semana na Tua presença e que a Tua vontade absoluta se cumpra em cada um de nós. Te louvamos, ó Pai, pelo privilégio de tê-lo conosco todo o tempo. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, as consolações e o poder do Espírito Santo estejam em nós e sobre nós até aquele dia, quando com Ele nós nos encontraremos. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe, irmãos.